Muito boa tarde a você, sintonizado conosco no canal 19.1. Excelente tarde a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Bom demais estarmos juntos. Graças a Deus atravessamos mais um finalzinho de semana, começo de uma nova semana que foi ontem, domingo, e já estamos nessa segunda-feira. Segundou. Denis Lopes, tudo tranquilo? Em casa? Mamãe, tá bem? Tá bem. Tá aqui? Passeando? Pará. Tá passeando pelo Pará, tá certinho, tá aí. Grande abraço a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Meio Norte, canal 19.1. Você no sítio, chácara, fazenda, apartamento, casa, muita gente que nos acompanha de muitos lugares da região e também fora da região, através das nossas plataformas digitais, né? Nós agradecemos a Deus a você que está nos acompanhando também pelo nosso site, www.tvmeionorte.com. Logo abaixo você tem aí o nosso YouTube, onde você pode rever as matérias, as entrevistas que nós fazemos aqui no nosso Agora Imperatriz, tá bom? Olha aí o contato direto com a nossa produção, 982264955, e logo abaixo nós temos aí o nosso Instagram, @TV Meio Norte ITZ. Então tá aí para você essas plataformas digitais onde você entra em contato conosco ou você vai nos acompanhando, tá bom? A todos aí sempre o nosso carinho. Bem, olha, nós daremos a partir de amanhã continuidade às entrevistas que nós temos feito com os candidatos, tanto a deputado estadual como federal, tá? Então essa semana aqui nós fizemos semana retrasada, deputado federal, semana passada estadual, e esta semana será deputado federal novamente, os aqui da nossa região, e a gente podendo abrir essa oportunidade para todos vocês que nos acompanham carinhosamente, vendo, né, as possibilidades que nós temos, e nós precisamos realmente disso, né, ver essas possibilidades, e a gente, nossa direção aqui se propôs justamente a mostrar para você, dentro da sua casa ou do seu estabelecimento comercial, as pessoas que se propõem. Cada um tem aí 15 minutos para a gente poder estar conversando e dessa forma você conhecer um pouquinho mais de perto, certinho? A partir de amanhã nós vamos dar continuidade, portanto, agora essa semana, aos candidatos a deputado federal, tá bom? Então amanhã já está marcado aqui o pastor Cavalcante, PSD, né? Vai estar conosco aqui nessa oportunidade para que você possa conhecer um pouquinho mais, certinho? Bom, bora trabalhar. Felizmente a gente começa aí com a notícia triste, né, de mais uma morte, mais um assassinato, homem que foi esfaqueado no Brasil Novo. Ele morreu a caminho do hospital, hein? Que coisa. A vítima identificada como Evangelista da Conceição, 50 anos, morreu na noite desse domingo, depois de ser esfaqueado no bairro Brasil Novo. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU e, indo para o hospital, morreu na ambulância ainda. Essas informações que nos chegou aí através da polícia. O autor do crime ainda estava no local quando a equipe do SAMU chegou, mas fugiu logo depois. O caso está sendo investigado, até agora não há informações sobre a identidade do autor do crime, nem a motivação. Mas a gente vai acompanhando o caso e a gente vai estar em contato aí sempre com a polícia para saber o andamento de mais esta investigação de assassinato. Olha, a Prefeitura vai notificar empreendedores das praias do Meio e do Cacau para deixarem o local e retirar as barracas. Segundo a Defesa Civil, o nível do Rio Tocantins deve aumentar nos próximos dias. Quem tem mais detalhes e informações para a gente é o Gil Rodrigues. Gil, conta. Para você que acompanha a nossa programação, sobre esse assunto a gente vai falar com o pastor Josiano Galvão, ele que é superintendente da Defesa Civil. Pastor, a Defesa Civil está orientando os empreendedores das praias do Cacau e do Meio a saírem da praia por causa do nível do rio que pode subir a qualquer hora? Sim, na realidade nós estamos apenas obedecendo uma resolução federal, número 70, resolução federal da ANA, Agência Nacional das Águas, em que reza que o período veranês se inicia 1º de julho e vai até o segundo final de semana de setembro, data que finalizou ontem. Então hoje nós estamos aqui orientando, na realidade enviamos um documento na sexta-feira para ambas as praias, orientando os mesmos, e hoje estamos aqui reforçando essa orientação, esse anúncio, não só aos empreendedores da Praia do Cacau e do Meio, até mesmo as pessoas que procuram os bancos de areia, porque não tivemos praia esse ano devido ao nível do rio, mas surgiu alguns bancos de areia e as pessoas procuram para se refrescar, para tomar um banho.
Então a Defesa Civil orienta que os mesmos retirem as suas estruturas, por quê? Ao desmobilizar a sua estrutura, você vai estar se prevenindo até mesmo a sua vida, os banhistas, os clientes que estarão na sua barraca, porque a qualquer momento, a partir de hoje, o nível do Rio Tocantins ele pode alterar, porque a lei garante hoje que o nível pode se chegar a 1 metro abaixo de zero, daqui a pouco está a zero, daqui a pouco está acima de zero, e assim vai progressivamente aumentando. E essa é a nossa orientação para os mesmos. Como você acabou de citar, pastor, esse ano não tivemos o período inteiro, né, o período de veraneio, e isso acabou atrapalhando também a parte dos empreendedores também, né? Sim, sim, já é uma conversa antiga que temos com os mesmos, sabemos que há uma insatisfação, mas eu quero mais uma vez salientar os mesmos que não é culpa do município. Na realidade nós já tínhamos uma estrutura toda preparada, temos uma estrutura preparada, licitada, que era para atender esse período veraneio. Mas por motivo das chuvas intensas no ano de 2021, sabemos que as chuvas iniciaram no mês de setembro do ano passado, adentrou o ano de 2022, tivemos aí praticamente 7 meses intensos de chuvas. Então os rios, riachos, o solo ficou bastante encharcado e há um reflexo hoje dessa chuva intensa. Esse foi o motivo do período veraneio não ter acontecido. Tem um prazo máximo para que todos os empreendedores saiam das praias? Nós orientamos e solicitamos que os mesmos retirem o mais rápido possível. Se puderem retirar durante essa semana, para o fim de semana que vem já não ter mais nenhuma estrutura no local, é o importante que eles desmobilizem. Por quê? Porque essa é uma segurança, é uma prevenção para os mesmos. Tá certo, obrigado ao pastor Josiano Galvão, superintendente da Defesa Civil. E com essas informações, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações aí, Josiano Galvão. E olha, ainda falando sobre o Rio Tocantins, nesse domingo o corpo de um homem foi encontrado bem próximo ao Curtume de Imperatriz. O Corpo de Bombeiros faz um alerta aos banhistas nesse período. Tem informações aí, Denis Lopes? Fabi, conta pra gente. Olá para você e para quem está aí ligado na programação da TV Meio Norte. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Tenente Coronel Isael Chaves, ele que é comandante aqui do Corpo de Bombeiros de Imperatriz. Coronel, obrigada primeiramente por receber a nossa equipe. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de que horas aí para ir lá fazer o resgate desse corpo? Por volta das 16 horas, recebemos o chamado que havia um corpo lá nas margens do rio e tão logo a embarcação foi até o local, fez a remoção dele até a margem e passou aos cuidados do IML. Coronel, a gente já teve registros, infelizmente, de outras mortes por afogamentos esse ano em Imperatriz. Em todos os anos a gente tem essas mortes por afogamentos e esse período também é ainda mais preocupante, né, para os banhistas aí que acabam se aventurando pelo Rio Tocantins. São tragédias que poderiam ter sido evitadas, né, se adotasse as medidas de prevenção por parte dos banhistas. O Rio Tocantins ele é muito perigoso, as águas são turvas, não dá para ver se o local onde está entrando é fundo ou se é raso, principalmente no período que as praias se encerram, né, que já fomos informados já pela hidrelétrica que a vazão já vai aumentar e vai cobrir aqueles bancos de areia que têm uma profundidade mais constante. E isso aumenta o risco, porque quanto mais alto o nível do rio, mais forte ficam as correntezas que podem levar uma pessoa a um local profundo e causar um afogamento. Como o senhor falou, Coronel, nós tivemos aí um período atípico esse ano, o veraneio Imperatriz oficial foi cancelado por conta do nível do rio mesmo bem elevado, poucos bancos de areia. O senhor, então, não recomenda que as pessoas frequentem aí o Rio Tocantins para o lazer, mesmo com esses cuidados? Isso. Um local seguro para ser frequentado seria quando ele tem estruturas com guarda-vida, com área demarcada, os guarda-vidas com equipamentos de salvamento aquático. Então, se não tem isso, não tem segurança para tomar banho no rio. Se a pessoa sabe nadar, mas ela pode ter algum problema e não dar conta de retornar à margem. Se as pessoas quiserem uma segurança, podem usar colete salva-vida ou ir para um local onde tem uma profundidade visível, que é difícil nessa época do ano.
porque a água, quando ela já atinge a linha da cintura, já oferece um risco, porque o próximo passo pode ser em um local profundo, porque a pessoa não está vendo ali a profundidade, e a pessoa pode entrar em pânico e, inclusive, pode ocasionar uma tragédia até maior, porque uma pessoa que está se afogando, se outra pessoa sem o treinamento, sem o equipamento, for tentar salvar, pode, inclusive, aumentar o número de vítimas nesse afogamento, como aconteceu recentemente lá na cidade de Timon, com o rio Parnaíba. A gente vê que em muitos casos, né, as vítimas acabaram ingerindo antes bebida alcoólica. Há um risco ainda maior, né? Grande parte, né, a maioria dos dados estatísticos apontam que os afogamentos ocorrem com maior probabilidade quando se ingere bebida alcoólica. Por isso, a maior parte dos afogados são homens, porque as mulheres respeitam mais esses limites, né? E os homens, o álcool ele modifica os sentidos, torna a pessoa mais segura, né? Com excesso de confiança, uma falsa confiança, e ele acha que pode atingir distâncias maiores, nadar e voltar a fazer desafios, e isso tudo não é recomendado entrar na água após ingerir bebida alcoólica. Um público também que requer preocupação redobrada aí são as crianças, né, comandante? Isso, as crianças precisam ter uma atenção 100% do tempo. Se passar um segundo sem olhar, ela já pode desaparecer e ser tarde demais para fazer a recuperação. Então, como é a forma segura de ficar próximo a uma criança tomando banho? É a distância de um braço. Tá, ok, eu agradeço muito as informações. Fica então a dica aí para os nossos telespectadores. Você que gosta de frequentar o Rio Tocantins, redobrar e muito os cuidados, principalmente agora, nesse período em que o nível do rio está mais elevado. Com essas informações, eu volto aí com você no estúdio. Obrigado pelas informações. Bom, confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para essa segunda-feira. Na tela. Carlos Brandão, do PSB, participou às 9 horas de gravação de programa político. Às 10 horas, ele teve atividades administrativas em São Luís. Às 19 horas, ele tem encontro político. Edivaldo Holanda Júnior, do PSD, pela manhã, reuniu-se com lideranças em município do interior do estado. À tarde, o candidato grava programa eleitoral. À noite, ele se reúne com a coordenação de campanha. Enilton Rodrigues, do PSOL, Franklin Costa, do PCB, Estes Dias, do PSTU, Joás Moraes, do Democracia Cristã, Laésio Bonfim, do PSC e Simplício Araújo, do Solidariedade, até a última atualização desta matéria, a equipe dos candidatos não havia informado nenhuma atividade de campanha para esta segunda-feira. O Everton Rocha, do PDT. O candidato participou a partir das 8 horas de entrevista em emissora de rádio. Às 11h45, ele concedeu entrevista ao JM-TV Primeira Edição na TV Mirante. Às 13 horas, ele tem reunião com a coordenação de campanha. Às 16 horas, ele participa de caminhada no bairro Coroadinho, na capital. Às 19 horas, ele tem sabatina em emissora de rádio em São Luís. Às 21 horas, ele tem entrevista online. Segura aí que a gente volta já já. É rapidinho, não demora nada, hein? Olha, quase tudo pronto para a FECOIMP 2022. A montagem dos estandes no centro de convenções já começaram. Ô Gil, conta pra gente, meu querido. Para você que acompanha a nossa programação, estamos aqui no Centro de Convenções, onde irá acontecer a 20ª edição da FECOIMP, e para falar sobre esse assunto vamos falar com Rafael Lira, diretor de Inovação Tecnológica aqui da Associação Comercial. Rafael, a feira vai acontecer, todos os estandes já foram negociados, já foram preenchidas as vagas aí para participarem dessa feira? Sim, todos os estandes já foram comercializados, né? A feira vai acontecer agora do dia 21 a 24 de setembro, né? Contando com vários espaços, né? Espaço Plenitude, Espaço Gourmet, terá o concurso, né, do Espaço Gourmet,
espaço interativo também. E também vai ter uma novidade que é a InfaGeek, né? É um espaço destinado para o público geek. E os interessados, né, tanto visitantes como as pessoas que vão fazer parte da feira, né, que os expositores, têm que se credenciar no site da FECOIMP. Os interessados, entre lá, preenchem seus dados, até mesmo para poder facilitar o acesso na feira. Agora, a feira, a FECOIMP, que é uma das maiores feiras multissetorial do Maranhão, passou uns tempos aí de pandemia, afastado as pessoas, o público, e agora retomando com força total para esse ano de 2022. Sim, 2022 é um ano muito promissor para a FECOIMP. Tem muita novidade vindo por aí, tá? E a feira promete muito. Estimamos aí um público de mais de 30 mil pessoas circulando durante a feira e vai ser algo inovador. Qual a data da feira, de quando a quando vai acontecer a feira, a FECOIMP? De 21 a 24 de setembro. Tá? O acesso é gratuito, porém você tem que fazer seu credenciamento no site da FECOIMP, fecoimp.com.br. É uma feira que atinge várias vertentes, né, do comércio, pessoas de todo o país vêm para cá para expor o seu comércio de forma em geral. Então é uma feira que realmente agrada e que todas as pessoas de Imperatriz estão convocadas a fazer parte desse grande evento. Né? Sim, isso é uma feira multissetorial, né? Aqui vai englobar comércio, indústria, serviços, para justamente enriquecer cada vez mais o comércio, a indústria, de serviço também, da cidade de Imperatriz e o público em geral. Né? Tem muito a agregar à nossa cidade e à região. Então 2020 vai ser o ano de grandes negócios na FECOIMP de Imperatriz. Com certeza, com certeza. Então tá certo. A gente falou aqui sobre esse assunto. Obrigado ao Rafael Lira, que é o diretor de inovação tecnológica da Associação Comercial. E com essas informações a gente volta com você aí no estúdio. Familiares e amigos da enfermeira Júlia Ribeiro, que morreu dentro de uma cela do plantão central em Imperatriz, fizeram hoje de manhã uma manifestação em frente à sede do Ministério Público. Familiares de Júlia Ribeiro Araújo entregaram uma petição ao Ministério Público nesta segunda-feira para que a promotoria acompanhe as investigações sobre o caso da morte da enfermeira, no dia 12 de junho deste ano. Nesta segunda-feira, a morte dela completa 90 dias. Hudson Ribeiro, filho único de Júlia, se emociona ao falar sobre a mãe. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Eu sou suspeito para falar, mas a sociedade, a comoção que deu à sociedade traz essa resposta. Os amigos dela, que todo mundo hoje ainda não consegue nem falar do caso, porque começa até a chorar. Começa até a chorar devido a Júlia ser ter sido uma pessoa maravilhosa e que eu sei aonde ela estiver, ela é uma pessoa maravilhosa. Júlia Ribeiro, de 48 anos, foi conduzida aqui para o plantão central da Polícia Civil depois de uma briga entre vizinhos. Minutos depois, ela foi encontrada morta dentro da cela. A família foi informada de que Júlia teria cometido suicídio, mas 90 dias depois, os familiares dizem que ainda têm dúvidas se realmente foi isso que aconteceu. Leandro Ribeiro diz que até agora as investigações sobre a morte da irmã não foram concluídas e pede agilidade no caso. O que não é repassado é que estão investigando, mas nada foi passado para a família. Colocamos um advogado, o advogado também ainda não obteve nenhuma informação. Então, um silêncio total, e isso tem incomodado a família e os amigos, e diante desse silêncio, nós viemos aqui ao Ministério Público protocolar uma petição para que o Ministério Público possa nos auxiliar na informação deste caso. O filho de Júlia afirma que ninguém ligou para os familiares avisando que ela tinha sido conduzida à delegacia e que só soube do caso no dia seguinte, quando a mãe dele já estava morta. Fica a minha maior indignação em relação a isso, devido ao fato dos próprios colegas da Polícia Militar não ter me procurado, né? Hoje é tão fácil você achar uma pessoa, ainda mais um policial militar, né? É muito fácil, principalmente em grupos de WhatsApp. E por parte de ninguém, absolutamente ninguém, até hoje. Completa-se 3 meses e até hoje ninguém me procurou. A Polícia Civil afirma que Júlia cometeu suicídio usando o próprio vestido que teria sido amarrado à grade da cela. O delegado que investiga o caso diz que no lugar não há câmeras de monitoramento, mas, segundo ele, o laudo do IML comprovou que Júlia tirou a própria vida. O laudo do ICRIM até agora não saiu.
foi efetuado o exame de corpo de delito na vítima e que verificada a causa-morte como enforcamento. Segunda investigação foi feita, em que ouvidos todos os membros, os servidores que estavam laborando no plantão no dia, bem como os policiais militares, tanto os que apresentaram a senhora Júlia, como os que, porventura, acharam ela no momento que ela foi localizada já na cela sem vida, todos apontam no mesmo sentido. Não há nenhum elemento que indique a participação de alguma pessoa na morte dela. O trabalho da Polícia Civil já foi concluído, estando pendente somente a conclusão do laudo pericial de lavra do ICRIM, o Exame Local de Morte Violenta, a fim de fornecer maiores elementos de informação. Então, somente para poder deixar bem claro, os elementos de informação até o momento que foram coletados, todos apontam para a prática de um suicídio. 90 dias e nada de laudo, nada de informações. E a família está desesperada. Não é? O que aconteceu com Júlia Ribeiro desde a hora que ela saiu da sua residência conduzida por 2 policiais, a chegada na delegacia? O que aconteceu? A família não sabe. Por isso que estamos aqui juntos, amigos, familiares e a sociedade em geral querendo informações. Precisamos de informações, precisamos saber, de fato, o que aconteceu com Júlia Ribeiro. Não é fácil, né? E a gente vai acompanhando aí o caso e o desfecho. O governo federal vai investir 45 milhões em ações de cuidados para a saúde mental, com serviços de psiquiatria, psicologia e terapia através de teleconsulta. E você vê essa reportagem agora da TV Brasil na tela do Agora. O mês de setembro é dedicado à conscientização para a prevenção ao suicídio. Dados da última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde e divulgada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, foram registrados em 2019 mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Entre os jovens de 15 a 29 anos, foi a 4ª causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. E, na maioria das vezes, os casos de suicídio estão relacionados aos transtornos mentais. Os transtornos mentais, de maneira geral, transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno psicótico, eles são fatores de risco. Não é que a pessoa que tem um transtorno vai se matar, mas as pessoas que têm transtornos, elas têm um risco aumentado. O tema é ainda visto como tabu, por isso, a melhor forma de prevenir o suicídio é falar sobre o assunto. Porque a gente quer adivinhar as coisas e esquece de perguntar para a própria pessoa como é que ela está. Se sentindo angustiada e deprimida, Priscila tentou se mutilar. Com o suporte da família e da igreja, conseguiu enfrentar as dificuldades e seguir a vida. Busquei ajuda profissional, busquei ajuda na psicanálise também, né? Eu achava que só com a religião, né, eu poderia conduzir isso, mas tem algo além, né? Uma ajuda profissional que vai te ajudar, te dar uma base, um direcionamento. Eu fiz um acompanhamento aí por quase 3 anos. Para ampliar as estratégias de cuidado com a saúde mental, o governo federal anunciou investimentos de mais de 45 milhões de reais. Uma das ações, a Linha Verde, acolherá pessoas pelo número 196 e fará o direcionamento para a prevenção do suicídio. Outra ação é o projeto Teleconsulta com psicólogos e psiquiatras. Os serviços serão agendados pelas equipes das unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde também lançou a Estratégia Nacional de Fortalecimento dos Cuidados à Ansiedade e Depressão pós-pandemia, para assistência às crianças e adolescentes. Não tenha preconceito, aquela história de que o profissional da saúde mental é para louco, não é. Não deixe que a situação se agrave para procurar ajuda. O ar seco e quente se faz presente em boa parte do sul do Maranhão nesse início de semana. Já a chuva trazida por ventos do oceano traz possibilidade também de pancadas bem rápidas de chuva isoladas no extremo norte do estado. Mas na região tocantina, apesar do tempo parcialmente nublado e encoberto,
não há previsão de chuva em Imperatriz. A máxima deve chegar hoje, agora à tarde, aos 38 graus. E agora confira a previsão completa aí para a região nordeste do país. Na tela. A semana começa com um tempo firme em grande parte do Nordeste. Agora, ao longo da costa, por causa de áreas de instabilidade, tem previsão de chuva. Chove de forma localizada entre o norte do Ceará e a metade norte do estado do Maranhão e de forma um pouco mais persistente na faixa leste da Bahia, Sergipe, Alagoas até o Rio Grande do Norte. Agora, o interior do Nordeste segue com tempo seco e a temperatura vai lá no alto. Em Teresina, a máxima chega aos 37 graus. Já em Salvador, pode chover ainda a qualquer momento e por causa disso a temperatura não sobe muito. A máxima prevista é de 26 graus. Olha só, maranhenses são premiados aí na Loto Fácil da Caixa Econômica Federal. E Diana tem mais detalhes pra gente. Diana, conta. 3 apostas feitas em casas lotéricas do Maranhão acertaram os 15 números da Loto Fácil da Independência, no sorteio que correu neste sábado, dia 10, e faturaram mais de 2 milhões. As 3 apostas estão entre as 79 que acertaram todas as dezenas sorteadas no concurso 2610 e irão dividir o prêmio de 180 milhões. Cada aposta vai receber um total de R$ 2.248.149,10. As dezenas sorteadas foram 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 e 24. Das apostas feitas no Maranhão, uma foi um bolão com 27 cotas na cidade de Estreito. A segunda também foi um bolão com 17 cotas realizada em São Luís. Já a terceira aposta vencedora foi simples, feita na cidade de Trizidela do Vale, a cerca de 280 quilômetros da capital. Além do Maranhão, aposta de outros 21 estados e 6, feitas pela internet, faturaram o prêmio milionário. E nesse final de semana foi marcada aí por emoção, devoção dos fiéis católicos em Montes Altos, durante a realização do Círio de Nazaré. João Rodrigues tem detalhes. As placas indicam o caminho do Círio de Montes Altos. Cada uma delas tem uma frase da oração da Ave Maria. Na cidade, os católicos vivem em clima de expectativa para os últimos 2 dias da festa religiosa. No sábado, a procissão luminosa saiu da comunidade São João Batista e chegou à Igreja Matriz. Foram cerca de 3 quilômetros de peregrinação, com direito a algumas paradas. Devotos fizeram homenagem na porta de casa durante a procissão. Montes Altos está de parabéns com a vinda do Padre Luzimar, né? Ele realmente conseguiu trazer um momento novo para a nossa cidade. O Círio de Nazaré representa uma verdadeira bênção, não só para a cidade de Montes Altos, como para toda a região tocantina. A cada ano que passa, vem aumentando, né, a devoção por Nossa Senhora de Nazaré. E a gente torce, reza, né, para que a cada dia esse movimento em torno de Nossa Senhora de Nazaré solidifique mais a nossa fé, a fé do povo de Montes Altos, a cidade do amor e da paz. Esta lavradora mora num povoado distante da sede do município. Aos 72 anos, ela fez questão de comparecer ao Círio. O vaqueiro João Filho e a esposa Dávila dos Santos foram ao Círio para agradecer. Eles viveram dias de desespero depois que a Helena, filha única deles de 6 meses, foi entubada 3 vezes devido a uma pneumonia. No domingo, a procissão de encerramento saiu de uma outra comunidade. A multidão também percorreu várias ruas e avenidas centrais. O encerramento foi com uma missa celebrada pelo bispo diocesano Dom Francisco Lima. Pela primeira vez no Círio, o padre Giovanni Maria em Campo,
uma referência no Círio de Belém, teve uma boa impressão da festa maranhense. E a gente vai ficando por aqui nesta edição inicial de semana e amanhã a gente volta, se Deus assim nos permitir. A todos aí um grande abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.